Bom, muito bom dia a todos, retemperados agora do nosso pequeno coffee break e dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, falando destas terras tão bonitas e contando para nos oferecer como temos visto desde o início destas jornadas. E sem mais demoras, vou introduzir aqui a professora Adriana Nogueira, a diretora regional de Cultura do Algarve, que vai dar início aqui aos trabalhos. Obrigado pela sua presença. Muito obrigada. Então, mas não quero apresentar já todas as pessoas que estão na mesa? Não, eu depois vou apresentando todas. Então está bem, pronto. Bom dia a todos. Muito obrigada às convidadas que estou aqui assim nesta mesa para refletir mais uma vez sobre estes temas que a TED Impulsos vai desafiando nestas jornadas do Arado. Quero dizer que quando eu cheguei aqui, foi em 2019, eu não havia Covid, agora foi assim, antes do Covid, depois do Covid, ACDC, e vim aqui umas jornadas do Arado e fiquei muito bem impressionada com o que eu vi, aprendi imenso. Vi uma jovem, que não me esqueci mais do nome dela, Joana, de Monchique, que falava da dificuldade de estudar, só havia até o 9º ano e depois os jovens vinham para Portimão ou para outros sítios e, portanto, depois muitos não voltavam à terra. E isso foi algo que me impressionou e a vontade e até as ideias que ela trazia para a preservação do património imaterial como forma de cativar não só os que lá estão, como trazer mais pessoas. Portanto, houve mesmo intervenções, esta então marcou-me particularmente. Tinha certeza que hoje também vou ver algumas que me vão marcar particularmente. Bom, então, nós temos aqui as nossas convidadas. Temos do município de Lagoa, a Anabela Simão Rocha, senhora vice-presidente. Temos de Monchique, a Sónia Martins, chefe de divisão de desenvolvimento rural. E temos de Portimão, Isabel Soares, chefe de divisão de museus e património, que todos, obviamente, conhecem subejamente bem. Eu não sei Esteja à vontade. Não sei. Representando, não pôde vir, o município de Silves não pode estar aqui representado, Fátima Silva, técnico superior da área de restauro e de património, mas certamente com estas três participantes vai ser uma excelente fim de manhã. Eu vou começar por... vou seguir esta ordem, pode ser o município de Lagoa em primeiro lugar, posso começar. Bom, então, para esta temática desta manhã de valorizar o património das terras do Arado, que está a ser implementado, eu vou fazer uma pergunta muito difícil e muito diferente disto que é. O que é que está a ser implementado? É que já está cá a pergunta mesmo no tema. O que é que está a ser implementado? Ora, bom dia a todos e a todas. É um prazer naturalmente estar aqui convosco. Deixem-me dar os especiais cumprimentos à Presidente da Mesa, à doutora Adriana Nogueira, que tem sido sempre também muito presente no município de Lagoa, nos nossos eventos, em todas as atividades que temos. O Ricardo Louro, naturalmente, que é um médico reconhecido por todos, e eu especialmente tenho um especial carinho por ele. Digamos que ficou uma amizade no meio disto tudo, num tropelo da minha vida, naturalmente, e que é um grande prazer estar convosco, naturalmente, porque nas Jornadas do Arado, a Associação TED Impulsos, e já isto referi ontem, consegue mostrar que, efetivamente, que entre os 4 municípios, o que mais nos une do que nos separa. Naturalmente, às colegas da mesa, aqui a Sónia Martinho e a Isabel Soares, que são pessoas especialistas na área, que vão nos trazer conhecimentos extraordinários. Eu, como na área política, e agradecendo também quem está presente, e à colega nossa vereadora, entre muitos presentes, e quem nos acompanha em casa, eu tenho que confessar o seguinte: eu ontem, na apresentação, comecei logo a espraiar, então eu os prometi que ia ler, que ia me portar bem para estar nos 15 minutos, está bem? Porque os políticos têm esta desgraça, começam a passear, enfim. Mas a minha licenciatura é em Direito, portanto, tem aqui expertise, que vocês vão conhecer, mas o facto de ser em Direito não deixa-nos de sonhar e ter muitos projetos e de ser versáteis, essencialmente ter o bom senso e olhar para o próximo, para a comunidade. E sem demoras, eu vou essencialmente trazer novamente aquilo que disse ontem, que tem a ver com a dualidade existente no município de Lagoa, do Concelho de Lagoa, que também existe nos outros concelhos, que tem as bases do desenvolvimento económico. Estamos a falar a agricultura e as pescas. Na agricultura, eu tenho que vos dar uma nota muito interessante, porque nós somos distinguidos pela vinho a nível nacional e internacional, e temos investimentos que estão a ser feitos mesmo na zona do Rio Arado.
Amanhã, se tudo correr bem, e há de ser um dia excelente, vão ter a oportunidade de visitar a adega Arvad. É uma vinha nova, estamos a falar de 2016, precisamente em Stombar, onde consegue fazer o que é a sustentabilidade em termos da vinha e a convivência com o rio. Portanto, nós podemos trazer projetos de enoturismo, podemos desenvolver situações interessantíssimas e mais a mais com o cuidado do passado. Arvad, e aqui passo a ler, porque senão depois pode ser alguma asneirada, que é um refúgio. O refúgio que foi descoberto há 2500 anos. Os fenícios entravam pelo rio Arado adentro para fugirem dos piratas e utilizavam como refúgio, que se chamava Arvad. Encontraram o ambiente ideal para fazerem as transações comerciais e foram os primeiros a trazer o vinho dentro das ânforas vinárias. Foi daí que se pensa que o vinho se tenha expandido para o resto do país, inclusive para a Espanha, o que é extraordinário. Ou seja, este rio traz, em termos económicos e em termos da nossa história, conhecermos realmente, bem, a desgraça do vinho. Hoje já sei quem é, são dos fenícios, portanto. Mas a verdade é que se é consumido em festiva, é muito mau. Se for QB, é excelente e é o maior cartaz que se pode utilizar para o desenvolvimento também económico do nosso concelho e também dos restantes, porque não vamos só circunscrever a Lagoa. Inclusivamente temos uma candidatura europeia que está a ser partilhada precisamente com os municípios Lagoa, Silves e Albufeira, portanto, esperemos que será uma mostra efetivamente para toda a região e também para o país. E passando realmente em relação à pesca, ela efetivamente tem sido sempre um grande investimento por parte do município nos apoios pescatórios. Nós falamos na Senhora da Rocha, falamos de Nagil, Carvoeiro e, naturalmente, a Mochileira da Carregação e o Parjal. Relativamente à Mochileira da Carregação, nós pelo menos estamos a trabalhar em estudos prévios, porque esta área de jurisdição ainda se mantém na DOCA Pesca, mas estamos a fazer os estudos prévios para o desenvolvimento daqueles pontões. Não só por apoio para a pesca local, que existe bastante, ainda as embarcações 5 metros, 7 metros, trabalham, estamos a falar, o máximo que eles podem se afastar são 18 quilómetros, mas falamos na pesca local e que mantém precisamente esta vivacidade, esta comunhão, porque a pesca local, como têm conhecimento, é da pesca menos invasiva ao ambiente e é mais amiga do ambiente. Claro que tudo tem normas e na legislação existem imensas normas na área da pesca, mas também o que é o nosso estuário. O nosso presidente, Dr. Luís Encarnação, que hoje não lhe foi possível estar aqui, mas vai estar no encerramento, naturalmente, um dos maiores investimentos que foi feito também pelo município tem a ver com a área do desporto. O desporto eu costumo dizer, a infraestrutura mais barata que nós temos no município é o mar, onde nós podemos trabalhar de tal modo, e temos os Kayak Clubes Castores do Arade, que têm prémios nacionais, internacionais, inclusivamente trabalhamos com, neste caso, um atleta olímpico, onde é possível, precisamente, conciliar o desporto e trazer, não só isto em termos de dormidas, tem uma repercussão enorme, em termos da restauração, porque quando vem um campeonato, estamos a falar dos pais, dos familiares, dos amigos, e que é precisamente a maior forma de se combater a sazonalidade. Uma das. Eu já falei no enoturismo, também é uma forma de combater a sazonalidade, mas indo um bocadinho mais para a Foz, vamos trabalhando, vamos até um bocadinho até Ferragudo. Ferragudo é uma conhecida vila pescatória, onde nós, em 2020, fizemos 500 anos do seu reconhecimento como lugar. Tivemos as comemorações. São, como sabem, é das zonas que temos uns aprestos muito degradados. Há mais de 30 anos.
Eu era presidente da Junta de Freguesia de Ferragudo, tinha 27 anos. Eu agora vou dizer mesmo a minha idade, não tenho que ter qualquer pudor nesse sentido, onde tenho 51 anos e ainda hoje não conseguimos transformar aqueles aprestos. Na altura tinha a jurisdição da Junta Autónoma dos Portos, depois a jurisdição do Instituto dos Portos. Ainda há poucos meses, precisamente da APS, a Administração dos Portos de Sines e do Algarve. Com a autotransferência, veio permitir precisamente que o município de Lagoa tenha recebido estes aprestos. E com isso também alguma zona de intervenção nesta área. Ou seja, para além das muralhas que nós temos ribeirinhas, que são conhecidas também pela sua restauração, em termos gastronómicos, são um ícone e onde o peixe é o rei, naturalmente, nós podemos percorrer aquelas muralhas, mas podemos fazer mais. E o nosso projeto, essencialmente, é a requalificação não só das muralhas, mas o seu prolongamento de forma a permitir a circulação do Cais de Ferragudo com acesso à zona da Angrinha, que será alvo que todos conhecem, a zona da Angrinha, não é? Antes da Praia Grande, em que vai integrar precisamente a comunidade pescatória no enquadramento urbano da vila e que terá um acesso precisamente com uma zona para os aprestos e a muralha com as embarcações de desmalha o peixe e preparam as artes da feira. Ou seja, o prolongamento da muralha para sul, de forma a manter a coerência na imagem com a capacidade de encostar mais embarcações de pesca, colocação de uma grua, ou seja, manter precisamente servindo o Instituto de Socorros a Náufragos e as atividades pescatórias e recreativas, a criação de uma área destinada, como já referi, que dê condições para que mantenhamos os nossos pescadores que não estão na doca pesca, estão efetivamente ali, trabalham as redes e trabalham as suas artes nas muralhas, mas têm que ter condições para o efeito. Neste momento não são naturalmente as melhores. Mas também manter o acesso ao plano de água. Estamos a falar, quer dos caiaques, a vela, o windsurf, são zonas que a prática desportiva é imensa. É um espelho de água, efetivamente, que se pode trabalhar de uma forma extraordinária. E manter o areal naturalmente para a comunidade. Eu já referi um pouco em relação à própria infraestrutura que nós temos, tem a ver com a doca pesca. Estamos a falar, efetivamente, de uma zona que tem umas infraestruturas extraordinárias. E não só para acolher a pesca, tem também para a manutenção dos barcos, para tudo o que é necessário às suas reparações navais, entre outras situações. Estamos a falar num porto, que ainda há pouco, ontem também quis referir, que movimenta 11 milhões de euros por ano, mais ou menos. Significa 4% do valor a nível Portugal continental. É uma estrutura a manter e, naturalmente, a apoiar, como é natural. Depois desta viagem que nós passamos entre a agricultura e a pesca, vamos precisamente aquilo que já se falou há um bocadinho, que é precisamente o setor do turismo, que aparece na segunda metade do século XX, onde se torna quase, e é, 90% da atividade a nível do município de Lagoa e de muitos municípios. Quero salientar desde logo a Praia Grande, como é conhecida, tem bandeira azul, significa que o investimento que foi feito a nível regional, e é importante que se diga que o que é bom para a Lagoa é bom para a região e é bom para o país, e da mesma forma. E aqui teve um grande investimento a nível nacional e regional, na Estação da Companheira, onde veio aumentar a qualidade das águas. Daí a Praia Grande, neste momento, ser lindíssima e, inclusivamente, ter uma zona balnear que é reconhecida por todos. É a maior fronte de praia que nós temos no concelho de Lagoa, onde temos a prática não só náutica, mas também do voleibol e futebol, que é campeonatos a nível nacional e internacional, e que, mais uma vez, traz precisamente aquela
entrada de dormidas, entrada de restauração e, naturalmente, de movimentação e conhecimento do nosso território. E se nós estivermos sempre associado a estes eventos, uns guias, uma mostra do nosso território, é possível, naturalmente, combater a sazonalidade. Depois, também vos dizer o seguinte, o nosso concelho, e é conhecido por todos e por todas, um dos grandes investimentos que teve tem a ver com as chamadas confluências de usos. Já falei em relação ao Rio Arado, ainda vou falar um bocadinho mais à frente. Mas tem a ver com a nossa orla costeira, que é fantástica, e foi criada precisamente vários percursos. Temos o percurso de Sete Vales Suspensos, reconhecidamente a nível europeu, que vai desde a praia de Valsentianos à Praia da Marinha, são 5,7 km. Temos o caminho do Algar Seco, neste caso com um passadiço que tem 600 metros, e ainda os promontórios do Ponta do Altar, que nós inauguramos ainda há pouco tempo, estamos a falar nos idos 2018, 2017, 2018, que tem 6,5 km com a devida sinalética de forma a preservar os trilhos, ou seja, a visitação sim, mas uma visitação orientada. Daí que a visitação orientada também tem que ser feita no rio. É importante que as pessoas conheçam o rio, mas de uma forma ordenada, que possa conciliar o que é o ambiente, a sustentabilidade e a visitação. Daí o município de Lagoa está a trabalhar já há algum tempo esta parte, já até fez uma candidatura, mas os fundos não nos permearam com tal, que tem a ver com os passadiços no rio que passam de o Patechal à Mexilheira de Carregação, e o nosso sonho, naturalmente, é ligar a Mexilheira ao Parque Municipal Sítio das Fontes. Digamos que tem que ser sempre, o desenvolvimento económico tem que ser sustentável, tem que ser olhado, tem que haver confluência de usos, tem que existir esta preservação do património natural. E falei agora precisamente no Parque Municipal Sítio das Fontes. Foi um investimento maravilhoso feito pelo município de Lagoa, que ainda hoje é um ícone e é um exemplo daquilo que o homem pode fazer com a natureza e criar ecossistemas e na sua preservação. Se vocês desculpem, estou a precisar um bocadinho de água, já estou a falar demais. Pronto. Mas a doutora Adriana está a olhar para mim. 8 minutos. São 6, mas eu dou 2. Por causa da água. Já estou mais descansada. E passando ao Sítio das Fontes, estamos a falar da zona de Estombar, naturalmente. Tem 18 hectares, interessantíssimos, lindíssimos. Tem um sapal, paúl, matagal, tem lagoas temporárias, mas tem uma coisa que neste momento estamos a enfrentar gravemente, que é a seca. As nascentes estão a secar, ou seja, não temos... Porquê? Porque esta é maior, vem da ribeira mesmo de Crença, vem toda, esta é do maior lençol de água que nós temos, mas com a água, a seca que existe, a falta de pluviosidade, é um grave problema para a região e naturalmente para o país. Importa existirem estes pequenos parques, importa existir também outras alternativas, estão a ser trabalhadas naturalmente com todos os municípios, de uma forma regional, com uma perspectiva regional, de implantação alternativas inclusivamente e de aproveitamento de algumas águas que possam realmente o consumo humano não ficar prejudicado. Mas esta nota eu tinha de vos deixar, porque é precisamente esta consciência que nós temos de ter quando tomamos o nosso banho, fechar a torneira, quando lavamos os nossos dentes, fechar a torneira, desculpem lá, mas eu tinha que dizer isto, porque é importantíssimo nós termos esta consciência, para não há turismo, não há continuidade humana se não existir água. E vou um bocadinho mais além, que é precisamente agora que nós passamos e vimos o Parque do Sítio das Fontes, no seu percurso nós encontramos os moinhos de maré e devo dizer que temos aqui expertise para trabalho e dizerem o que é que se pode analisar. Temos um anfiteatro, uma casa algarvia, podem fazer um percurso físico com essa lagoa
E temos uma coisa muito gira, que é, neste momento, estamos a trabalhar na construção de um acesso ao antigo moinho. Um antigo moinho com 8 mós, que nós não vamos conseguir reconstituir para que ele possa trabalhar, mas este moinho que está a ser trabalhado também com a Direção-Geral da Cultura, já temos o projeto, e tem acompanhamento arqueológico naturalmente, não pode ser edificado sem este acesso. Este acesso vai criar uma nova lagoa, onde vai trazer nova avifauna, uma forma de criar ecossistemas que eles já existem, mas apenas vamos preservá-lo de uma forma mais robusta, em que vai permitir também o observatório de aves de uma forma muito regulada, ou seja, tentar que não haja o pisoteio, de forma que as próprias aves depois não possam estar no seu habitat. Portanto, é mais um sonho, que estamos a trabalhar nele, que já tem projetos, que já estão a caminho, que já estão inclusivamente com projetos de execução e que esperemos que a todo momento seja uma realidade. Haja vontade e naturalmente já tem a rubrica orçamental, o resto é só continuar. Mas, para além disso, eu gostava de deixar aqui uma nota, e isto é mais um desafio, não é propriamente, é uma das coisas que o município de Lagoa tem-se debatido e tem lutado, que tem a ver com os valores naturais do nosso rio. E isso vou-vos dizer mais ou menos aquilo que nós temos estado a trabalhar, que é a renaturalização de 3 áreas com introdução de pradarias marinhas, eventualmente, criação de áreas fundadoras de reguladoras, proibindo o fundo livre nestas áreas. E esta foi uma tónica falada ainda ontem, com o Dr. Cristóvão, que esteve aqui connosco, em relação à arqueologia, mas também importante na área do ambiente. Em relação à renaturalização das 3 áreas, estamos a falar de várias espécies, chama-se Zoteia marina, são mesmo as ervas marinhas, que fazem a tal transformação do carbono para oxigenação. Isto significa que, se nós perdemos estas pradarias e se nós não as preservamos, poderá acontecer como os rios e oceanos, parte do oceano está a acontecer, que ficam ácidos, de tal modo que depois as espécies vão morrendo, não é? E todos os nossos flamingos nós vemos que nós queremos preservar a avifauna e a aviflora, e a flora e a fauna marinha poderia-se perder. Portanto, tem que existir este investimento, tem que se trabalhar em conjunto. Acho que todos nós queremos realmente que isto aconteça, e isto será um projeto naturalmente intermunicipal e contará com os outros municípios, mas que depois iremos falar naturalmente. Depois a outra situação tem a ver com a criação de fundiadores regulados. Isto foi uma questão que foi aqui levantada, e muito bem. Tenho 1 minuto, pronto. Vou já acabar. E que a verdade é que acaba por, de certa maneira, muitos achados arqueológicos que nós temos acabam por mudar o seu lugar, tem a ver com a ancoragem. Não quer dizer que o rio fique todo com fundiadores, mas tem que existir em alguns sítios onde nós queremos preservar. E aí podemos juntar o útil ao agradável, é recriar nestes fundadores pequenas zonas para as espécies, pequenos recifes, para que elas possam se desenvolver. Muito obrigado e vamos todos pôr mão à obra para trabalhar. Muito obrigada. Temos agora a doutora Sónia Martinho, que já sei que o moderador já me esteve a dizer que nós depois vamos para esse lado para ver um filme que nos traz. Não é um filme, mas no é final, uma apresentação. Não tem que ser já, não temos palavras ainda, então. Mas o seu tempo só conta depois de eu falar. Ainda bem. Eu sou boazinha. Monchique é uma terra que, de facto, tem uma história. Eu tenho uma história como Monchique também, além de facto, noutra vez foi a tal jovem Joana, e a minha própria relação com Monchique começou no primeiro ano que eu vim para o Algarve, e antes de vir encontrei em Lisboa um livro que se chamava Quando o Presidente da República visitou Monchique, por mera curiosidade. E eu, por mera curiosidade, comprei o livro. E disse, mas que história é esta? Do António Manuel Venda, que é um escritor que nasceu em Monchique, e penso que agora não sei se está a viver em Portimão, mas está por Monchique e Portimão, está mesmo já lá. E a verdade é que, sendo um livro de contos,
nos remete para todas as terras de Monchique. Eu fiquei a saber nomes como Alferce, como Marmelete, sítios que eu não imaginava, não conhecia a sua existência, porque não conhecia este interior do Algarve. E, por coincidência, fui da parte da universidade a ser orientadora de estágio de umas alunas em Monchique também. Portanto, foi tudo que confluiu naquele ano de 96 para Monchique e foi uma grande aprendizagem. No outro dia, fiquei um pouco triste quando alguém disse que é difícil encontrar já quem faça as cadeiras de tesoura, há algum património que começa a perder-se a saber fazer, mas também sei que Monchique está com vontade de recuperar e depois não quer tirar, e a minha colega a Cristina Fé Santos irá falar esta tarde certamente, do património imaterial que Monchique tem e que também quer preservar. E, portanto, eu estou com muita curiosidade para ver aquilo que a senhora vai apresentar hoje, porque Monchique, não desfazendo as outras terras todas, tem uma história particular. Tem uma história particular com todos, é verdade, mas Monchique tem sim uma mais particular porque foi a primeira. E, senhora vereadora, peço desculpa não ter cumprimentado, mas eu entusiasmo, sabe, e cumprimento todos os presentes também, obviamente. E o meu colega também não cumprimentei. Agora dou-lhe a palavra. Quando o Presidente da Câmara me pediu para vir aqui a esta jornada, eu fiquei um bocadinho assustada, vamos dizer assim. Porquê? Porque estive a ver que era uma jornada que tinha muito a ver com património e, principalmente, quando nós pensamos em património construído. Mas o que eu venho falar hoje não tem nada a ver com isso. Eu venho-vos falar do património natural que existe em Monchique e de que forma é que esta serra também contribui aqui para a nossa bacia hidrográfica do Arade. Eu vou-vos mostrar então aqui a minha apresentação. Então, eu acho que esta região é uma região que é muito particular e que tem uma singularidade muito interessante, porque nós conseguimos em meia hora, 40 minutos, passar da praia para a serra, para a montanha. Não é? Quando falamos do Rio Arade e das terras do Arade, pensamos sempre no rio, pensamos sempre na foz, mas é importante para o rio, não é? Para haver rio, é preciso haver afluentes, é preciso que haja água que se junte e que forme este rio. Pronto, ainda trouxe-vos aqui só as bacias hidrográficas dos rios portugueses, em que se vê aqui uma bacia muito pequenina que é a bacia do Arade. Aqui temos o concelho de Monchique e temos todas as linhas da água, a Ribeira de Boina, a Ribeira de Monchique e todos os efluentes que vão dar depois ao Rio Arade. Portanto, todos estes efluentes são muito importantes, principalmente quando falamos da seca, quando falamos que cada vez temos menos água, não é? E pronto, e quando pensamos em Monchique, pensamos exatamente nisto. Pensamos num local onde há mais pluviosidade e onde estas ribeiras todas vão drenar para o Rio Arade. Pronto. Temos aqui, só temos, portanto, também estes efluentes e só temos esta chuva porque temos uma serra. Temos uma serra que, no fundo, faz chover para a região, faz chover para a bacia do Rio Arade. Portanto, temos aqui, vê-se que a Serra de Monchique desenvolve-se mais ou menos paralela à linha de costa, o que faz com que as massas de ar, ao colidirem com a serra, subam, arrefeçam e haja chuva. E essa chuva depois é toda drenada, então, para a bacia do Arade, e esta é uma grande importância a nível da região, porque cada vez temos menos água e sem água não há rio, não é? Pronto. E se olharmos aqui para este slide, ele está um bocadinho feioso, porque eu não consegui encontrar outro, mas vimos que realmente não podemos menosprezar esta importância da Serra de Monchique para a bacia do Rio Arade e para a existência de água na região. Porque se nós verificarmos onde temos as maiores precipitações, com cerca de entre os 1.200 e 2.000 milímetros por ano, é exatamente na Serra de Monchique, quando tudo à volta tem precipitações muito menores. E a tendência é, mesmo a nível de Monchique, também termos uma diminuição destas pluviosidades. Esta serra é uma serra que é muito rica em termos de património, é uma serra que é singular a nível da restante região, portanto, desde logo porque a sua litologia é diferente, porque tem por base o cianito,
porque tem uma altitude diferente, tem um clima também diferente, e a vegetação, os ecossistemas, os habitats que lá existem também são diversos do que temos ao nosso redor. Mostro-vos aqui um dos habitats que é muito importante a nível da conservação, é mesmo prioritário a nível da conservação, que é o 5230, que é o habitat da Aia da Albufeira, que a Câmara está a fazer um esforço para reabilitar. Temos, por exemplo, os carvalhos de Monchique. O carvalho de Monchique, o Quercus canariensis, é o carvalho em maior período de extinção do nosso país. Ele está inscrito no livro vermelho da flora. E ele só existe mesmo em Monchique e nas suas redondezas. Há um botânico que costuma dizer que se ele fosse um mamífero fofinho, toda a gente o conhecia e provavelmente venderíamos peluche e haveria um programa nacional para a sua reabilitação e para evitar que ele se extinguisse. Mas como ele é apenas um carvalho, silencioso, então ele... não sabemos o que é que lhe vai acontecer, mas também a Câmara está muito empenhada em conseguirmos, portanto, também reabilitar este habitat e expandi-lo. Além disso, além deste investimento a nível da conservação que está a ser feito, estamos também a tentar, porque a riqueza da serra também, no fundo, também é um dos seus maiores pesadelos, ou seja, como temos uma vegetação muito luxuriante, um clima muito ameno, a vegetação cresce muito e temos também sempre os problemas dos incêndios. O que estamos a tentar fazer é começar a fazer a alteração do uso do solo, tentarmos reduzir as áreas de monocultura, tentarmos nas zonas onde é possível fazermos uma floresta de proteção, reabilitarmos os antigos castanheiros que havia em Monchique, os castiçais, reabilitarmos as zonas das madeiras nobres, que desde tempos imemoriais foram cortadas e foram levadas para outros locais. Desde no século XII já existem referências que a madeira de Monchique era exportada para a Tunísia para fazer embarcações. Depois viemos com o século XV também, vários relatos de que a madeira de Monchique foi usada para algumas naus de descobrimentos. Portanto, o que estamos a tentar fazer é começar... tem que ser lentamente, porque tem que ser com os privados, mas começarmos a fazer esta alteração do uso. Depois também a valorizarmos algumas das coisas que temos que não existem mais lado nenhum, porque Monchique é um bocadinho do norte no Algarve, do norte a sul, um bocadinho de norte no sul do país. Portanto, temos uma grande riqueza a nível de cogumelos, a nível da caça, a nível de espécies aromáticas, ervas medicinais e tudo isso, que é importante realmente realçar. E é importante também que todas estas pessoas, tanto os moradores como os visitantes que temos aqui nesta zona mais litoral, possam conhecer e possam valorizar também todos estes recursos que podem ser transformados a nível turístico, a nível gastronómico, etc. Pronto, temos também as nossas famosas termas. O termos aqui, o maciço cianite possibilitou a existência destas águas termais. Portanto, também penso que é o único balneário termal a sul do Tejo, ou pelo menos no Algarve, é de certeza absoluta. E temos também a nossa água mineral, que é a famosa água de Monchique, que é uma água que também tem propriedades muito importantes a nível da saúde, por ser uma água com um caráter básico. Depois temos também a parte agrícola. Monchique sempre foi conhecido por ter uma grande produção agrícola, exatamente por ser úmido, por ter um solo fértil. E também estamos a tentar reabilitar esta parte agrícola, principalmente a zona dos canteiros ou dos chocalcos de Monchique, que também são património, não é? É um património construído, é um património importante e que também é singular a nível do Algarve. Portanto, noutras zonas de serra do país existe também já este modo de cultivar a terra, porque no fundo era a única forma de se conseguir ter agricultura, mas a nível de Monchique também estamos a dar ênfase à reabilitação destes canteiros, destes socalcos, e o conseguirmos gerar valor aqui nestes locais. Porquê? Porque em muitos destes sítios estão abandonados e o que nós precisamos é de conseguir cultivá-los novamente e colocá-los a produzir. Temos aqui uma imagem de Monchique em que conseguimos ver tudo um bocadinho disto que eu digo. Portanto, temos as nuvens, temos a umidade, temos as paisagens também, que são um dos nossos pontos fortes, não é? E agora chegamos aqui um bocadinho ao que estamos a fazer. Todos estes projetos são projetos que podem parecer pequenos, mas que são muito importantes
quando se quer e quando há um investimento agora a nível da autarquia para conseguirmos combater a desertificação que temos. Portanto, existem 2 grandes eixos a nível de desenvolvimento que a autarquia quer conseguir. Um deles tem a ver com uma estratégia de habitação, porque é um dos grandes problemas que temos em Monchique, e isso faz com que não consigamos ter população jovem, ter população em idade ativa. A habitação que existe é muito cara. E, por outro lado, também queremos investir no que temos de bom, ou seja, queremos investir na parte da floresta, nas caminhadas, na agricultura, e temos vários pequenos projetos. Portanto, temos as Veredas de Monchique, que é um projeto mais ligado ao setor turístico, de caminhadas, e que à tarde, provavelmente, a Anabela da Almagem também vai falar pormenorizadamente, mas temos mais de 20 rotas, tanto pequenas rotas como rotas maiores. Temos a Via Algarviana, temos uma rota das árvores monumentais, a rota das cascatas, a rota de geologia, portanto várias rotas também em que, além da pessoa caminhar, além de usufruir das paisagens de Monchique, pode também aprender e perceber o que é que está a haver. Depois temos este projeto Revitalizar Monchique, que tem um festival de caminhadas, tem um site completamente novo para termos uma promoção renovada, visitas com vários jornalistas internacionais e nacionais também para dar a conhecer o concelho. Temos um programa de reordenamento e gestão da paisagem da Serra de Monchique e Silves. Aqui este projeto é muito focado nestas alterações do uso de solo, privilegiando sempre os usos agrícolas e florestais. Tem também como objetivo o aumento da resiliência dos territórios aos incêndios e o aumento da produtividade destas zonas, tanto das florestais como das agrícolas. Pronto, temos aqui um exemplo do ideal, do que queríamos ter, não é? Até porque estes chocalcos, a maioria deles estão junto a casas, estão junto a habitações, e além de serem produtivos e poderem contribuir economicamente e para melhorar também a qualidade de vida das pessoas, também vão contribuir para termos uma maior biodiversidade, para termos menos incêndios, e isso é tudo importante. Aqui é um dos projetos, chama-se a área piloto do Corredor Verde de Monchique, que no fundo é criar um anel à volta da vila, com a alteração do uso de solo e dando-lhe usos agroflorestais e não só florestais, como agora tem, revertendo o abandono que existe e transformando também essas zonas em zonas produtivas, especialmente zonas agrícolas. É um projeto que ainda está muito no início, mas que achamos que vai ser estrutural aqui para a zona da vila. Depois temos também alguns pequenos projetos piloto da Câmara, em terrenos da Câmara, exatamente com esta filosofia, portanto, a reabilitação dos chocalcos, do regadio tradicional, a recuperação destas zonas agrícolas. Estamos a implementar também um campo de demonstração de fruteiras tradicionais, porque também temos que vender o que nos diferencia, não é? Existem várias variedades, por exemplo, de fruteiras, de pêssegos, de maçãs, pereiros, etc., que só existem ali, e também queremos replicá-los. Eles existem também em Tavira, porque eles vieram da Direção Regional da Agricultura, mas foram de Monchique para lá e agora estão a regressar novamente à terra, ao seu habitat, e também para podermos depois vender e mostrar o que existe. Esse terreno que eu estou a falar da Câmara, portanto, fica aqui nas encostas da Vila de Monchique, por baixo do convento, e vai também ter um efeito demonstrativo como é possível recuperar os muros de pedra seca, como é que podemos reabilitar os sistemas de regadio tradicionais, e de que modo também podemos dar novamente um uso agrícola a estes terrenos e dar-lhes rentabilidade económica, porque aí também é sempre o mesmo. O problema é sempre esse, não é? O problema é conseguirmos que as pessoas produzam, e elas só vão produzir se tiverem algum lucro com isso e conseguirem ter uma vantagem económica, senão vão continuar a fazer outras coisas. Pronto, aqui é o exemplo de uma horta, aqui com batata, neste caso. Aqui é essas enxertias dos peros. Temos aqui estes 2 projetos de conservação, que é o Life Relict, que tem a ver com a tal conservação da Adelfeira, que ela só existe na Serra de Monchique e um bocadinho na Serra do Caramulo, esta espécie concreta da Adelfeira, que é o rododendro,
E temos também um projeto de criação de um ecoparque ambiental, que tem como objetivo também reabilitar estes habitats prioritários de conservação, aumentarmos as áreas de quercus canarienses, aumentarmos as áreas de castanheiro, as áreas com outros carvalhos, com o carvalho português, por exemplo, e tudo isto também um bocadinho alavancado na parte do turismo de natureza, na reabilitação de várias casas e várias estruturas que temos que existem espalhadas por estes territórios. Aqui temos uma fotografia da Adelfeira, ela agora vai começar a ficar em flor. Também vos convido a todos a subirem à serra, aliás, na zona da Foia, para verem. Há uma fotografia muito icónica do Algarve, da Foia, em que se vê uns canteiros todos cor-de-rosa, portanto, é já antiga da região de turismo e é a Adelfeira que lá está. Estão algumas das coisas que fazemos, portanto, temos aqui a Rota da Adelfeira, temos vários workshops também aqui a nível da reabilitação dos bosques que temos e da flora autóctone. Aqui é o nosso viveiro, que tem aqui, e estas plantas que temos aqui são estas plantas com as quais estamos a reabilitar os habitats. Temos carvalhos, temos castanheiros, temos os rododendros também, carvalhos de diversas espécies, sobreiros, medronheiros, etc. Depois temos aqui também um outro projeto, que é um projeto que para nós também é muito importante, que são os condomínios da aldeia. Ou seja, nós à volta das aldeias vamos tentar tornar aquelas aldeias mais seguras. E como é que vamos fazer isso? Vamos alterar também o uso que existe em redor dessas aldeias, ou seja, vamos alterar um uso puramente florestal, muitas vezes até com áreas de floresta de produção monoespecífica, por exemplo, com o eucalipto, e vamos criar um mosaico com uma ocupação de solo diversificada e com espécies que ardem menos e que dão mais rendimento às pessoas. Ou seja, estamos a retirar, por exemplo, zonas com eucalipto, estamos a colocar medronheiros, estamos a colocar castanheiros, estamos a colocar árvores de fruto, e estes projetos, além de melhorarem a qualidade de vida das pessoas e darem-lhes um rendimento acrescido, vão também proteger estas aldeias e torná-las mais seguras para quem lá mora. Temos depois então aqui também estamos a trabalhar a nível do património histórico e arqueológico. Amanhã vão ter a oportunidade de visitar o Cerro do Castelo do Alferce, e alguns destes projetos que eu coloquei aqui neste slide. Portanto, temos este projeto Mega Monchique, é um projeto de investigação e de vou-lhe chamar musealização, de locais megalíticos, do período megalítico, que temos diversos. Depois temos este projeto SACA, que então é o projeto de investigação do sítio arqueológico do Cerro do Castelo do Alferce, que é complementado por este outro projeto, que é o SICA, que é o Centro Interpretativo do Cerro do Castelo do Alferce, que vai ter um percurso pedestre, vai ter uma ponte pêncil sobre o Barranco do Demo, que é um vale rochoso muito grande, e portanto vamos ter essa ponte suspensa que vai permitir passar de um lado para o outro, e depois um centro interpretativo na aldeia de Alferce, também no sentido de revitalizar essa aldeia. Aqui é uma foto do Cerro do Castelo de Alferce, que vão também ter a oportunidade de ver amanhã. Depois, pronto, agora aqui para acabar a apresentação, convidava-vos então, no dia 28 e 29 de maio, a subirem a serra e a participarem aqui no nosso evento do Vamos à Vila, em que vamos mostrar muitos dos sabores e dos saberes da serra e mostrar também um bocadinho da nossa especificidade. E depois o Festival das Caminhadas, para conseguirem conhecer melhor a bacia hidrográfica do Rio Arado. Porque aqui vamos ter muitos percursos, muitos deles também por linhas de água, e é sempre uma mais-valia também podermos estar em contacto com a natureza e respirar um bocadinho de ar puro. Bem, e tal, obrigada. Obrigada. Eu ouvi dizer que vai haver bolo do tacho, portanto, ouvi dizer que vai haver bolo do tacho, e já se nos vossos sacos convites, não é? Também vai haver bolo do tacho, mas vai haver muitas outras iguarias. Muito bem. Agora, as perguntas ficam para o fim, que já tinha também aqui algumas coisas apontadas, e eu vou dar a palavra aqui à doutora Isabel Soares, que está em casa, está a jogar em casa. Estou. E é por si que nos vamos sentar ali, não é? Vamos já ou ainda vai falar um bocadinho?
Vou falar um bocadinho. Então está bem, depois nós sentamos a seguir. Vou contar o tempo. Em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi feito para falarmos de valorização do património no município de Portimão. Vou fugir aqui um pouco àquilo que é a apresentação do PowerPoint. Vamos apresentar um pequeno vídeo. Eu acho que para valorizar o património é preciso dar a palavra a várias pessoas, a várias áreas e não falar a uma voz só. Daí desenvolvermos aqui alguns projetos na área do património edificado, portanto, a nível do imaterial e, sobretudo, dos principais trabalhos que são desenvolvidos dentro do museu e fora de portas do museu. Vamos então ver. Vamos então. Let's look at trailer. Não é mesmo o filme, não é? Não é mesmo o filme. Meu nome é Isabel Soares, sou chefe de divisão de Museus e Património no município de Portimão e vou falar-vos sobre valorização do património. E nada melhor para encetar esta conversa e esta viagem do que a bordo da nossa enviada a Moira, em Terras do Arado. Acabamos de passar os molhos de Portimão, que garantem, portanto, aqui a proteção da entrada da barra, e mais à frente vamos nos deparar com dois sistemas defensivos que foram construídos no século XVII, do lado direito, portanto, a Fortaleza de Santa Catarina e do lado esquerdo o Forte de São João. Ambos imóveis classificados de interesse público e que mostram bem, estes sistemas defensivos, a importância do rio Arado e a necessidade de defendê-lo naquela época. Este rio foi uma das principais estradas, entre aspas, para o interior do Barlavento Algarvio. Temos vindo a fazer intervenções de arqueologia subaquática no rio, que têm proporcionado, portanto, um conhecimento que nos leva a crer que é de uma riqueza patrimonial extraordinária. Os materiais encontrados vão desde o Calcolítico até a época moderna e poderão ser vistos no Museu de Portimão. O Arado guarda ainda a imagem da existência dos taleiros que se localizavam em três áreas principais, o Estormal, São Francisco e São José, que marcaram a paisagem na qual pontuavam as rampas de varagem por onde subiam e desciam as embarcações que foram de diferentes tipologias, galeões a remos, cercos a vapor, buques, traineiras e enviadas, todas frutos do desenvolvimento da pesca que foi impulsionada pela indústria conserveira. Mas com a requalificação da zona ribeirinha, os taleiros saíram da margem direita do Arado e foram instalados na outra margem. Ao passearmos no rio Arado, conseguimos ainda visualizar um conjunto bastante significativo de chaminés. Estas chaminés pertenciam a fábricas de conservas de peixe. Eram à volta de 2 dezenas de fábricas, até mais. Devo-vos dizer que não eram só aqui na zona de Portimão, mas também na zona de Lagoa e até Carvoeiro. Nós podemos ainda visitar o Museu de Portimão, que era uma antiga fábrica de conservas de peixe, e conhecer todo o processo operatório e sentir até mesmo um bocadinho da vivência e do cotidiano, digamos assim, de todas as atividades que eram praticadas naquele espaço. Aqui temos um outro exemplo de valorização de património em Terras do Arado. Este espaço já foi uma antiga central elétrica, em 1916. Na década de 50, portanto, passou a desempenhar função de lota, e nos anos 80, portanto, perde esta função e a lota passa para outra margem. Nos dias de hoje irá com certeza ficar a desempenhar uma função ligada à cultura no nosso município. Depois de encostada no nosso pontão de descarga, chegou a hora de entrarmos e visitarmos o nosso museu e apresentarmos a alguns colegas que se estão a desenvolver projetos de valorização do património. Bem-vindos à exposição Portimão, Território e Identidade. É uma exposição síntese e de referência central do museu que interpreta e representa os principais momentos da sociedade local, na sua interação histórica com a envolvente geográfica e natural, resultante do milenar cruzamento de povos e culturas que por este território passaram e se fixaram. Assume particular relevância o espólio arqueológico, industrial, naval e subaquático do museu. A exposição orienta o visitante nesta interpretação do território em 3 percursos temáticos: origem e destino de uma comunidade, a vida industrial e o desafio do mar e ainda no fundo das águas. Olá, o meu nome é Patrícia, sou antropóloga aqui no Museu de Portimão e o trabalho que realizo aqui tem muito a ver com projetos
relacionados com as comunidades que fazem parte aqui do território municipal. Alguns destes temas já fazem parte da memória coletiva, ou seja, dizem respeito a práticas que já não estão no ativo, enquanto outros temas dizem respeito a práticas que estão ainda hoje presentes, que ainda mobilizam pessoas e recursos à sua volta. Estes projetos de investigação que desenvolvo, para além de terem uma parte, geralmente, de contextualização teórica relacionada com pesquisa bibliográfica, documental, iconográfica, assentam numa parte importante de trabalho direto com pessoas, com a comunidade, que ou no fundo são quem detém estes saberes, quem detém histórias relacionadas com os temas sobre os quais estamos a trabalhar. E por registar conversas, registar histórias que são contadas, realizar entrevistas, isso é acompanhado de fotografias, de filmagens muitas vezes, e também de recolhas de materiais, objetos que dão depois entrada no museu e que constituem também algumas das coleções que aqui existem. Todo este material, uma vez que chega ao museu, portanto, é trabalhado, é sistematizado, inventariado e fica disponível para ser depois utilizado aqui dentro, seja em exposições, seja material que é depois usado nos serviços educativos também, a desenvolver atividades com o público, com crianças, com jovens, com adultos, seja inclusivamente depois para fazer um trabalho direto com a própria comunidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o museu também tem vindo a realizar trabalho fora de portas, em que dá a oportunidade às pessoas com as quais trabalhamos de serem elas a transmitir os seus próprios saberes, os seus próprios conhecimentos e de contribuirmos também, museu, de alguma forma para empoderar um bocadinho essas comunidades. Estamos aqui na zona dos Estaleiros de Portimão, estamos aqui junto da traineira Portugal I, que diz respeito a um projeto que neste momento o museu está a desenvolver, apoiado pelo programa operacional MAR 2020 e que se intitula Portugal I, uma traineira com história. Este projeto diz respeito à recuperação da traineira em estaleiro, tal como se pode ver, à sua salvaguarda e valorização futura relacionada com o próprio discurso do Museu de Portimão. O nosso objetivo aqui é realmente transmitir estas informações a todo o tipo de público, é trabalhar também com grupos que têm estado diretamente relacionados com a realidade pescatória, com a realidade da construção naval em Portimão e até mesmo da comercialização do pescado. Portanto, é mobilizar aqui uma comunidade e é mesmo refletir sobre questões atuais da pesca dos dias de hoje. Outro dos projetos que o museu tem neste momento em desenvolvimento é a criação do Centro Interpretativo do Salva-Vidas de Alvor, um projeto apoiado pelo programa Creche Algarve 2020 e que consiste na transformação da antiga estação Salva-Vidas de Alvor num espaço museológico. Isso implica, por um lado, a recuperação desta estação salva-vidas, bem como da sua embarcação, chamada Alvor, e que representa um símbolo local aqui para a comunidade pescatória, e, por outro lado, a própria envolvente Ribeirinho, onde se encontra também a rampa de varagem, por onde o barco descia e subia. O projeto museológico abordará a complementaridade entre, por um lado, a história da atividade desta estação salva-vidas e sua memória no contexto marítimo local, nomeadamente no apoio à comunidade pescatória desta freguesia, bem como para dar voz aos testemunhos na primeira pessoa de quem experienciou esta realidade em Alvor, como os antigos pescadores e tripulantes do salva-vidas ou de familiares dos mesmos. Existirá também uma componente de investigação centrada na comunidade pescatória de Alvor, nos seus cotidianos de trabalho, práticas pescatórias e percursos de vida de os homens e mulheres do mar de ontem e de hoje, já que os desafios hoje são outros e este salva-vidas deverá também estabelecer essa ponte e traduzi-los.
Mexilhoeira Grande, a nossa cultura sai à rua é o projeto apoiado pelo Programa Operacional Creche Algarve 2020, que nasceu de um evento realizado na Mexilhoeira Grande desde 2013, por altura das Jornadas Europeias de Património, em torno da divulgação e valorização de saberes, técnicas, atividades e produtos locais respeitantes às práticas agrícolas, à gastronomia, doçaria, ofícios, música e artes performativas da freguesia. Com este projeto, pretende-se, por um lado, reforçar este evento com equipamentos necessários à sua realização, mas visa-se, sobretudo, um investimento no trabalho de aproximação aos produtores da mexilhoeira e de estudo de algumas práticas locais. Eu chamo-me Vera de Freitas, sou arqueóloga no Museu de Portimão, trabalho aqui desde 2006. Iniciei o meu trabalho aqui no âmbito da revisão do PDM, efetuando prospecções arqueológicas no território do município, e com base nos resultados dessas prospecções foi possível elaborar uma carta de sensibilidade arqueológica. Esse trabalho permitiu-nos colaborar com a Divisão de Gestão Urbana no âmbito dos processos de licenciamento, em que eu acompanho desde o momento em que este está à entrada até à fase de conclusão da obra. Quando se verifica que um processo de licenciamento coincide com uma dessas áreas de proteção de imóvel classificado ou de sensibilidade arqueológica, ele é remetido aqui para o museu, onde eu efetuo um parecer, verificando a necessidade ou não de aplicar condicionantes patrimoniais. No caso de verificar a necessidade de aplicar essas condicionantes, elaboro também um caderno de encargos desses trabalhos arqueológicos, no sentido de apoiar o promotor na aquisição da equipa que irá efetuar esses trabalhos em obra. Em fase de obra, acompanho os trabalhos através de reuniões no local, até à conclusão dos trabalhos arqueológicos, e posteriormente faço a gestão também do espólio que é entregue aqui no museu e dos relatórios que são produzidos sobre esses trabalhos. Desde 2006, em Portimão já foram efetuadas 53 intervenções arqueológicas no âmbito de licenciamento de obras particulares e em Alvor 55 intervenções arqueológicas. Outros projetos nos quais estou a colaborar é a valorização da Vila Romana da Abicada. Neste momento já efetuámos o programa preliminar para o estudo prévio e esperamos lançar o concurso de ideias para este estudo prévio brevemente, de modo a dar início a este processo de valorização de uma vila que se encontra muito abandonada. Também estou a colaborar com os arquitetos da Divisão de Obras Públicas num projeto de requalificação do Castelo de Alvor. Este projeto prevê a demolição dos imóveis que estão confinantes com a fachada do castelo, de modo a este se tornar visível, e também implica extensos trabalhos arqueológicos, de modo a esclarecer a cronologia da ocupação deste imóvel classificado. Colaboramos também no projeto do Parque Urbano junto ao Mercado Municipal, considerando que este parque vai integrar as cantarias quinhentistas que foram provenientes de uma intervenção arqueológica na Quinta do Moraes, de modo a serem valorizadas e divulgadas junto à comunidade. Também participamos no projeto de requalificação da envolvente da Igreja Matriz de Portimão, onde estabelecemos as condicionantes patrimoniais que terão que ser aplicadas na execução deste projeto, e iremos fazer o acompanhamento e fiscalização dos trabalhos arqueológicos que serão necessários. O museu também desenvolve o projeto DETDA, em articulação com a Associação Ipsis. Este projeto baseia-se nas prospecções com recurso de detectores de metais nas praias onde foram depositados os dragados provenientes das dragagens da Ria de Alvor e do Rio Arade. Permite a recolha e a conservação de peças desde a pré-história até a época moderna que de outra forma ficariam irremediavelmente perdidas. Está prevista uma exposição em dezembro de 2023 sobre este projeto, onde contamos expor todas as peças relevantes que foram recolhidas até o momento. Também sou responsável por efetuar os trabalhos arqueológicos decorrentes de obras da autarquia. Como exemplo, posso dar os trabalhos que foram efetuados na Estrada da Rocha, na requalificação do Jardim 1º de Dezembro, ou mais recentemente também na Casa de Nossa Senhora da Conceição, a sede da Junta de Freguesia de Portimão. Esta é a reserva de arqueologia do Museu de Portimão. É aqui que se encontra depositado todo o espólio arqueológico proveniente das intervenções arqueológicas feitas aqui no município.
encontra-se organizado por freguesias e também tem uma parte correspondente aos trabalhos de arqueologia subaquática e na zona ribeirinha. O material está todo inventariado, quer dizer que à partida sabemos exatamente o que é que está dentro de cada contentor em cada estante. Temos materiais que estão guardados em contentores, outros de menores dimensões encontram-se guardados no tipo de suportes como prateleiras e gavetas. O meu nome é António Pereira, sou técnico superior de História, estou na Câmara Municipal desde 2006, desempenho tarefas na área do setor de património, nomeadamente na área do património edificado. O nosso trabalho, o meu e dos meus colegas, na área do património imóvel, temos a colega Vera Freitas que está na parte do arqueológico, é sobretudo proceder à sua identificação, ao seu inventário, procedemos também a processos de classificação, é o Museu e o Setor de Património que tem essa prerrogativa de conduzir esses procedimentos através do município. Os nossos levantamentos servem também para, a nível de urbanismo, quando existem procedimentos de construção para um determinado local que afeta algum dos imóveis que está identificado, o mesmo possa ser salvaguardado e conto com a nossa ajuda nessa mesma definição. Para além disso, nós também articulamos sempre com o setor com a parte de antropologia, tentamos sempre fazer aqui uma sinergia e um contacto entre todos os setores, arqueologia, antropologia, história, o próprio inventário também, para que a informação seja o mais completa possível, que seja recolhida da forma mais ampla possível também, para salvaguardar o máximo possível da nossa identidade. Estamos aqui numa das reservas existentes no edifício do Museu de Portimão. Esta é uma reserva visitável, onde existem um conjunto diversificado de peças. Isto podem ver aqui, o que aparentemente é alguma confusão, só revela aquilo que é a riqueza e a diversidade do espólio com que nós trabalhamos, a riqueza da matéria-prima que esta equipa tem para desenvolver o seu trabalho e também o muito que há para fazer, o muito que é preciso ainda fazer para continuar este trabalho, porque nós, para além destas reservas, temos ainda muitas peças que não estão tratadas, estão a aguardar tratamento e a oportunidade de virem para aqui, para depois de devidamente inventariadas, como estas estão, devidamente estudadas, devidamente tratadas, poderem ir para a exposição, poderem ser cedidas para empréstimos, poderem ser, no fundo, utilizadas e continuarem a cumprir a sua função dentro desta casa. Olá, eu sou a Gisela Gameiro, sou arquivista e trabalho aqui no Centro de Documentação e Arquivo Histórico do Museu de Portimão. O Centro de Documentação e Arquivo Histórico é um espaço de consulta e pesquisa pública e também dá apoio à pesquisa interna do museu. O Centro de Documentação e Arquivo Histórico é constituído por uma biblioteca especializada ligada às temáticas do museu e à história local e à história regional. Agora estamos aqui no depósito do arquivo, porque o Centro de Documentação é constituído também pela parte de arquivo histórico e arquivo iconográfico. E muitos destes fundos documentais estão relacionados com as coleções do museu, complementando a sua informação. Temos aqui fundos documentais que têm a ver com a administração local, com a construção naval, com a indústria conserveira, entre outros. O arquivo iconográfico é constituído por mapas, plantas, desenhos, fotografias e postais. Também é possível pesquisar no nosso catálogo online através do site do Museu de Portimão. E terminamos a nossa viagem em Alcalar, numa recriação pré-histórica, representando todas as atividades que eram desenvolvidas neste território há 5.000 anos atrás. Muito obrigada, Isabel. Diga. Eu roubei aqui 2 minutos e quero fazer aqui só mais um apontamento. Para além destes projetos,
Já está em curso um outro que é a requalificação da Lota de Alvor, e temos projetado um futuro núcleo museológico para a Casa Teixeira Gomes, que já está o programa museológico preliminar realizado e que deve ser apresentado futuramente. Muito obrigada. Aliás, quando terminar as jornadas, de certeza que há mais 2 projetos que, entretanto, a Isabel nos vai dizer que foram aprovados, o que é espetacular. Bem, só para lançar também para a assistência aqui algumas, depois passar a palavra, queria só fazer alguns comentários. De facto, esta mesa vimos aqui muita coisa de património natural, sendo eu diretora regional da cultura, portanto seria mais o património cultural que eu estaria à espera, mas gostei muito até porque está tudo ligado. Portanto, nós não podemos ter um património cultural se não houver todo um envolvimento onde ele se insere, onde ele se encontra, onde ele faça sentido, não é? E se esse não estiver preservado, o outro também depois não consegue sobreviver. Aliás, eu estava a ver em Monchique, estava aqui a comentar, não se deve fazer, mas eu fiz assim, que algumas das paisagens podem ser perfeitamente usadas, não sei, com todos os cuidados que têm que ser, para filmagens. Quem quiser fazer a Irlanda em Portugal pode fazer. Pode fazer aqui uma série de os espaços para filmagens do Portugal Film Commission e a possibilidade de virem fazer filmes aqui. O Monchique tem muita oferta, acho que o Monchique e todos os conselhos que estão aqui presentes também. Em relação à Lagoa, falou da questão dos moinhos da maré, a Casa Algarvia, neste novo parque que estão a desenvolver, e já está, e o outro moinho de paz, que é esse que está connosco também. Eu já tinha curiosidade, a Casa da Cidadania já está completamente visitável? Ainda não está visitável, mas é um projeto que está a andar. Um projeto cultural da história política, no fundo, do Conselho. Se me permite, eu Sim. Só vou dar esta nota, que é a seguinte: nós lançámos o concurso e está a qualquer momento. Quando acabar as jornadas vamos ter a calhar. Temos depois, naturalmente, se calhar nas próximas jornadas, já podemos apresentar a Museu. Um projeto também muito interessante, porque é o Museu da Cidadania. Eu tentei naturalmente tocar aqui nos projetos que estão ligados à Foz do Arado, não é? Sim, mas temos muitos outros, e esse é um deles, onde vamos representar vários ícones que nós temos também em Estombar e trazer realmente aquilo que é notório, que é precisamente a nossa identidade cultural. Traga-no mas de uma forma interativa. Sim. Próximas jornadas. Próximas jornadas ficaram. Porque ser jornadas do Arado não é só o que acontece na Foz do Arado, é por onde o Arado passa as terras que ali estão. Portanto, e por isso acho que é de facto, aliás, até Monchique disse precisamente isso, não está na Foz, mas contribui para as águas, senão não havia Arado também. Em relação aqui ao trabalho que faz, Monchique estava-me a lembrar também de várias. Daquilo, por exemplo, que o 365 desenvolveu através de Lavrar o Mar no teatro, nas destilarias, ou a Vila Palco, também uma atividade que acontece durante toda, como é que a cultura pode, as atividades culturais e artísticas podem pegar nesse património que existe imaterial e transformá-lo e devolver à população de uma forma em arte. E isso também é bastante interessante que possa acontecer. O Monchique também tem, mas por acaso não foi ali falado, mas enfim, também tem muitos romanos, não é? Os romanos tinham ali as termas, porque os romanos são muito espertos, escolhem sempre aqueles sítios bons para fazer assim os seus espaços de eleição. Em relação aqui a Portimão, pois eu gostei imenso de ver, principalmente as reservas, que é aquela parte onde as pessoas em geral não conseguem ir, e está muito arrumadinho. É a casa que nós arrumamos antes de ter visitas, também arrumaram aquelas prateleiras só para fazer o filme, se calhar. Não, nós sabemos que não, sabemos que aquilo está tudo arrumado. E a verdade é que nós pensamos às vezes quando não temos noção do trabalho todo que está por trás daquilo que é ali mostrado. Algumas coisas estão ali em exposição, mas o que existe é muito mais. E essa abertura para empréstimos, para exposições que o Museu de Portimão acabou de dizer naquele filme, é muito importante, porque é isso que também permite circular a informação por outros sítios que
isto pode completar a informação que existe em outros lugares, não é? Que temos uma parte e se calhar em Portimão está outra, até porque nós sabemos que muitas das peças que se encontram nos museus não são até desta região específica, mas estão aqui porque, entretanto, quem os encontrou, ou os colecionadores que ofereceram, e portanto há muita coisa que faz parte de outras localidades que estão aqui e nos vários sítios. É importante muitas vezes estes empréstimos que depois ajudam a compreender e a ler o património das respectivas regiões. Eu vou então passar a palavra a quem está aí. Não sei se há questões. Não tem nada a dizer? Diz assim, eu quero ir ver. Não. Diretor de Serviços e Bens Culturais da Direção Regional de Cultura do Algarve, Rui Parreira. Bem que foi ele, porque se eu sabia quem era, agora se fosse da pessoa, ia perguntar. Bom dia a todos os presentes. Eu tinha aqui uma questão específica para Monchique, relativamente ao convento de Nossa Senhora da Esperança, que está em vias de classificação como imóvel de interesse municipal, mas tem o processo de classificação parado na autarquia há longos anos. Eu queria fazer um apelo à chefe de divisão para desencalhar esse processo. É uma classificação municipal, portanto, até nem nos afeta a nós, Direção Regional de Cultura, diretamente, porque não vamos pronunciar-nos sobre eventuais intervenções, a não ser que os senhores decidam, e muito bem, subir o grau de classificação que merece. Sei que é um processo complicado, porque tem ocupantes, julgo que ilegais, dentro do imóvel, mas achei muito interessante que houvesse um projeto para a revitalização do antigo convento e, portanto, o meu apelo ia no sentido de terminar esse processo de classificação. Por outro lado, achei também muito interessante a revitalização dos socalcos construídos e lançava-lhe o desafio de iniciar um procedimento de classificação para o conjunto de socalcos. Tem vários exemplos no país, tem os socalcos do Alto Douro Vinheteiro, que por acaso é um património mundial. E, portanto, eu julgo que seria interessante também acompanhar todo esse processo de revitalização de um procedimento de patrimonialização desses bens, porque, uma vez que se reconhecem como sendo património não só do município, mas com projeção no Algarve e no resto do país, acho que é um património que merece essa proteção legal. Já era tudo. O convento passar a momento de interesse público, aí conto com o nosso apoio, obviamente. Elizabeth. Respondemos no fim? Assim, pode responder já. Pronto, Monchique tem há pouco tempo... Está ligado? Há pouco tempo tem um arqueólogo, que é o Fábio Capella, e eu sei que ele está muito empenhado em que essa situação seja desbloqueada, da classificação do convento de Nossa Senhora do Desterro. Temos também um executivo novo, não é, que tomou posse agora em outubro, mas penso que o Fábio está a fazer todos os esforços para que essa situação avance e que seja desbloqueada. Eu penso que houve talvez ali um lapso, houve um esquecimento, não sei, mas isso está encaminhado. Relativamente aos socalcos, pronto, realmente é importante que este património rural seja preservado e uma das ideias é mesmo essa, a tentarmos, primeiro temos que melhorar o que temos também, não é? Porque muitos destes socalcos também estão degradados devido ao abandono, devido à fauna selvagem, devido também às vezes ao pastoreio, que é um bocado desordenado e, portanto, primeiro temos que tentar reabilitar esse património e a nossa ideia mesmo era até conseguirmos uma classificação da FAO, que é o património agrícola, para tentarmos reabilitá-lo, mas de forma viva, não só a estrutura, mas todas as vivências que aquele território tem e dar-lhe a sua função, devolver-lhe a sua função de produção. Isso era mesmo o objetivo, o grande objetivo. Sim. Mas estamos a caminhar, vamos tentar caminhar nesse sentido. Obrigada. Elizabeth. Ora, bom dia. A minha questão é para a senhora vereadora da Câmara de Lagoa
e tem a ver com a Casa da Cidadania. Falou que está a decorrer um concurso, e eu pergunto o seguinte: o concurso é para quê? É para o conceito, para o projeto de museologia, de museografia? É um projeto chave na mão ou é um projeto que envolve uma equipa local e a comunidade? Sim, sim. De uma forma muito simples e muito sintética, é mesmo chave na mão. Vai trazer tudo. É evidente que, e estamos à conversa, e importa realmente o aumento da equipa técnica que nós já temos a trabalhar connosco, nomeadamente o arqueólogo Ismael Medeiros e também a equipa externa que está a ser trabalhada com outros técnicos, mas este vai trazer realmente uma execução onde traz todo o projeto que envolve a sua instalação. Portanto, sei mesmo chave não. Obrigada. Mais alguma pergunta? Carlos Osório. Muito bom dia. Muito obrigado. Eu dirigi a minha questão à senhora representante do município de Monchique. Há, como se diz hoje, alguns spots na Serra de Monchique, ou ícones, que são muitas vezes visitados, sobretudo em contextos de caminhadas. Eu refiro-me exatamente à aldeia do Barbelote e à cascata da Barbelote. Eu já tive a oportunidade de lá estar, mas verifiquei que os acessos eram extremamente complicados e, de facto, eu estive no Barbelote quando ainda vivia lá o senhor Ferreira, se não me engano, Joaquim, não estou bem certo do nome, mas era o último habitante do Barbelote, e também acompanhei que a aldeia toda esteve à venda e que ninguém a comprou. Eu gostava de saber como é que está isso. E o outro spot seria exatamente no Barranco dos Pisões, o moinho do Pouquinho, que está quase sempre fechado e torna impossibilita a visita. Obrigado. Relativamente à aldeia do Barbelote, portanto, ela efetivamente estava à venda e foi adquirida, penso que há volta de 1 ano e meio, 2 anos, por um casal de estrangeiros, e eles têm uma noção muito, muito forte de propriedade. Então, mesmo muitos desses caminhos que não estavam assim em muito bom estado, eles querem evitar que as pessoas passem, apesar de serem muitos desses caminhos serem caminhos pedonais que são ancestrais e são caminhos que estão nas cartas, são caminhos vicinais, são caminhos públicos, mas com caráter pedonal. E a Câmara estamos em conversações, porque eles, quando chegaram, pura e simplesmente vedaram, deixaram de permitir esses acessos. E nós temos várias rotas que passam nesses locais, desde logo a rota das cascatas, não é? Que passa na cascata do Barbelote, e, portanto, estamos em negociações com eles. Não são bem negociações, porque o caminho tem um caráter público, mas sabemos que eles é que estão sempre lá e queremos que as coisas sejam feitas de forma pacífica e de uma forma diplomática, mas não está a ser muito, muito fácil. Mas estamos também a tentar resolver esse problema. Sabemos que é efetivamente um problema. Depois, o acesso à cascata será sempre um pouco difícil, não é? Porque, a não ser que haja ali um grande investimento a nível das infraestruturas, mas como também os terrenos são privados, isso também a Câmara não tem como fazer, não é? E havendo este litígio também, as coisas ficam um bocadinho mais complicadas. No entanto, a intenção da Câmara é resolver esse problema. Relativamente ao Barranco dos Pisões, ao moinho do Pouquinho, esse é um moinho de água que foi reabilitado pela Junta, foi adquirido e foi reabilitado e musealizado pela Junta de Freguesia. A Junta tem dificuldade em tê-lo sempre aberto, porque teria que ter um funcionário a tempo inteiro e, pronto, é uma Junta pequena, tem um orçamento também muito limitado, e ele abre-se efetivamente só com marcação. Mas penso que é relativamente fácil, sempre que há marcações eles fazem todos os esforços possíveis para abrir e para explicar, e muitas vezes até colocam o engenho a trabalhar, faz moem a farinha, fazem depois também em seguida ao pão. Tem que ser realmente combinado e marcado, com marcação. Mais alguma pergunta? Sim.
Manuel Sanches, diretor do Museu de Trajes de São Brás do Portel. Tem que se dizer quem são as pessoas. Por acaso tem falado de pessoas que eu conheço, não? Tinha que perguntar quem eram. Bom, o meu comentário dirige-se realmente a Monchique e Lagoa. Nós temos, e é em nome talvez da rede dos museus do Algarve, em nome da rede dos museus do Algarve, que é o seguinte: nós temos uma representação de todos os concelhos do Algarve, e Lagoa, Monchique, lá estão presentes. Mas, ao longo dos anos, temos assistido projeto museológico deste concelho e deste concelho, e desejaríamos muito, nós, redes de museus do Algarve, ter nestes concelhos representações mais robustecidas nesta área dos museus e da representação da cultura local. Temos colegas destes concelhos, o Ismael, por exemplo, extremamente ativos, e recentemente também da Junta de Freguesia de Monchique. Mas fica apenas esta palavra de seria muito bom nós, na rede dos museus do Algarve, termos equipas mais robustas nestes concelhos. Mais representantes para o movido. Posso? Agradeço o desafio, porque temos estado a trabalhar também com o Ismael Medeiros em criar uma zona que nós possamos receber também achados que vêm do Foz do Arado. Naturalmente, não será um museu, será inicialmente umas instalações para acolhimento das peças, mas que depois possa existir uma visitação. É um trabalho que está a ser desenvolvido já há algum tempo esta parte, com a sensibilização por parte do nosso Ismael Medeiros, e que aos poucos e poucos estamos a encontrar realmente um local adequado que possa permitir essa recolha. Muito bem. Eu estou em Monchique há 20 e poucos anos. Pronto, eu não sou desta área, não sou da área do património, sou engenheira florestal e sempre trabalhei mais ligada a essa minha área de formação, não é? E sempre ouvimos falar na comissão instaladora do Museu de Monchique. Mas o que é certo é que realmente o projeto ainda não conseguiu sair do papel. Provavelmente falta de recursos, tanto humanos como financeiros. Porque também temos que ver que Monchique tem pouco mais de 5.000 habitantes, tem um orçamento muito limitado, tem uma câmara muito pequena, também com muito poucos recursos técnicos. E mesmo quando queremos aumentar esses recursos humanos, porque sabemos que isso também é que consegue imprimir velocidade aos projetos, nós abrimos concursos e os concursos ficam desertos. Temos agora, por exemplo, aberto concurso para 3 técnicos e houve áreas que nem sequer tivemos nenhum concorrente. Mas, de qualquer das formas, eu penso que é a intenção conseguir-se finalmente, pelo menos, revitalizar a comissão instaladora, para depois, a partir daí, se começar a trabalhar na construção do museu. E acho que aí o nosso colega, o Fábio Capel, ele também está muito empenhado. O senhor Presidente da Junta de Monchique também, até porque é uma pessoa da área e é muito sensível a todas estas questões. Eu na sexta-feira, estive a falar também um bocadinho com o Fábio, porque pronto, vinha aqui e era importante também perceber o que é que se estava a fazer, e ele falou-me exatamente disso, que vão começar novamente a trabalhar na revitalização dessa comissão para se tentar então implementar um projeto de museu. Vamos ter este centro interpretativo, que não será bem um museu, mas um alferce. Esse aí já está mais encaminhado, mas é mais para recolha etnográfica, penso eu. José Gameiro. Não sei se já estamos atrasados. Ficas a fazer a minha e aqui do... Ora bem, eu para Lagoa e Monchique também, uma vez por Portimão, enfim, estou um bocadinho por dentro. Em relação a Lagoa, eu não sei se houve alguma reflexão vossa já sobre a questão desse património único que existe, que é a salina, que é única. Não sei se alguma vez pensaram, porque, no fundo, nós, do nosso lado, recuperamos uma fábrica de conservas. Era muito interessante completar isso com toda a relação que há, desde os tempos romanos, com o sal da nossa região. Não há mais, é único. Portanto, é a única fábrica. Em relação ao Monchique, eu penso que realmente conheço muito bem o
Presidente da Junta de Monchique, o José Gonçalo. José Gonçalo. Acho que foi meu aluno até da Arqueologia Industrial. E realmente, em relação a Monchique, eu acho que é um tema que eu acho que pessoalmente considero muito, muito único e interessante, que é a própria questão do cianito, que é uma rocha quase única na zona e há muito pouco no mundo. Não sei se podia ser também um bom tema para integrar num futuro museu. Quer dizer alguma coisa? Ele deixou só o fundo desafio. Ele deixou um desafio muito grande, porque eu tenho familiares que infelizmente já faleceram e que estiveram ligados ao sal. E no Rancho Folclórico do Calvário, uma das fotos que aparecia sempre, e em termos, era precisamente o meu tio-avô, sempre ligado ao sal, o homem do sal, ligado de uma forma diferente em relação ao mar, não só à pesca. E realmente é uma nota que nós temos de deixar. Sendo certo que ontem foi apresentado um projeto do Aquafish, onde vão ser reaproveitadas estas salinas, neste caso para a reprodução neste caso de peixe, não é? Sobretudo da dourada e do robalo. Mas isto na parte do Parchal, agora vai até à Mochelheira. Também temos que ver que dimensão é que poderá ocupar todo esse trabalho que vai ser feito e esse investimento, mas quiçá fazer uma parceria também com esta empresa e deixarmos uma nota ali em termos iconográficos e que fica ali reservado. Mas também fiquei a saber ontem. Nós, infelizmente, câmaras municipais, municípios e as outras entidades, por isso é que está a ser trabalhado, e permitem-me avançar um bocadinho com esta nota. Nós estamos a trabalhar no município de Lagoa, uma das coisas que chama-se uma área marinha protegida de interesse comunitário, que tem a ver com o maior recife que existe em Portugal continental, onde tem a ver com inúmeras espécies, e 12, inclusivamente, que são desconhecidas e que foram agora recuperadas. Esse recife é de uma coisa, é uma maternidade do polvo, de todas as espécies que se possa imaginar, e únicas a nível nacional, e que são, é uma zona que tem que se trabalhar com a pesca. E nós estamos a fazer isto em conjunto. Por outro lado, também estamos a trabalhar num projeto que tem a ver com o Comitê do Polvo. E isso vai permitir também algum ordenamento no território. Ordenamento do território, o mar. Porque nós temos o Protal, como nós sabemos, o Proto, RAN, mas depois quando chegamos ao mar, ninguém nos pergunta onde é que se coloca uma aquacultura. E os próprios pescadores não são chamados à situação. E inclusivamente para as próprias reservas nas áreas marinhas. Portanto, isto é uma nota que eu vos quero deixar, porque é aquilo que nós sentimos, é que no nosso território, todos devemos ser consultados para ver onde é que a zona mais bem colocada para que possa coexistir a pesca, as marítimo-turísticas e, naturalmente, uma regulação também às marítimo-turísticas. Isso é daquelas coisas que nós debatemos diariamente, que é a pressão turística que existe nos nossos 17 km de costa, onde vem visitação de todo o Algarve e onde a visitação está desordenada, portanto, existe também a necessidade desta legislação, onde haja uma segurança, porque são rochas kársticas de uma beleza extraordinária, mas têm que ser ordenadas. Essa nota que deixou foi importantíssima, porque tem que existir realmente esta preocupação, que consultem as entidades locais. Isto é um desafio e isto é uma reclamação que é feita também, não é só por Lagoa, é feita pela região. A região tem que ser consultada para aquilo que é feito no seu território. Muito obrigada. Muito bem. Se não houver mais nenhuma pergunta, eu acho que esta frase fica muito bem. Uma salva de palmas para as nossas convidadas. Acho que não foram feitas perguntas a Portimão, porque o filme dizia tudo. E, portanto, eu agradeço às três. Agradeço ao moderador, ele agradece a mim, não é? Exatamente. Obrigado por me terem convidado para estar aqui assim, enfim, aqui à conversa, e obrigado a todos por terem ouvido. Passo a palavra agora ao moderador. E pronto, eu vou encerrar a mesa rapidamente, convidando todos a regressar à tarde e relembrando a todos que temos lá fora um projeto de angariação de fundos para a instalação de um aquário solidário na pediatria do Hospital de Portimão e que estamos abertos a todas as contribuições. E obrigado. Bom almoço a todos. Obrigada.